Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Alegria muito grande ter a oportunidade de trazer uma mensagem ao nosso coração, assim sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Eu quero voltar a uma mensagem que eu já preguei aqui, queridos. E essa mensagem, quando preguei no Evangelho de Mateus, eu fiz menção da visitação sobrenatural de Deus na época do Natal, o significado do verdadeiro Natal. E o propósito que Jesus veio para fazer, cumprir a sua obra para salvar o mundo. Como nós já estamos próximo ao Natal, também tem sentido. Nós já estamos próximo às semanas da anunciação, né, desse evento. Mas eu quero abordar esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 17, pensando no que também aconteceu agora recente, dia 4, eu acho que sim, quando a Sé Romana soltou um documento expressando que Maria não é corredentora com Cristo, que ela não é intermediadora da obra salvífica de Deus. Eu acho que nós já estamos falando isso aí pelo menos há 500 e alguns anos. Daí é uma realidade, agora eles tiveram a coragem de soltar um decreto nesse sentido. Então por isso eu acho que é oportuno a gente olhar para esse texto mais uma vez e ver o que Deus vai falar ao nosso coração e à nossa vida. E assim eu vou ler, os irmãos nos acompanhem esta mensagem que nós traremos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eliazer, Eliazer a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor, a Deus, que nos dê a direção pelo Teu Espírito. Que as palavras anunciadas, ó Deus, como verdade, alcance o nosso coração, o coração da igreja, que já conhece essas verdades. Coração daqueles também, ó Deus, que ainda não abriram seus olhos para a obra redentora de Jesus Cristo. Faça isso, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos abordar o texto aqui e nós vamos começar pensando nessa lista que nós temos aqui dos nomes que ligam aqui todas estas pessoas. E nós vamos ver nesse texto
o que nós podemos chamar de algumas incoerências bíblicas. Algumas incoerências bíblicas. Porque a palavra de Deus nunca escondeu o pecado de ninguém. Nunca escondeu os erros do povo. Esse não é o objetivo das Escrituras. É claro que ela é cheia de verdade, mas ela não tem como objetivo esconder isso. E quando nós olhamos para essa lista de nomes, nós temos uma relação de pessoas e mostrando as Escrituras que são pessoas falhas, mas com objetivo. Qual o objetivo? Deixar em evidência a obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são as incoerências que nós temos nesse texto? Bom, aqui nós temos o nome de 4 mulheres, que não é normal ter nome de mulheres em genealogias bíblicas. É só aqui no Novo Testamento que tem. No Antigo Testamento, se você procurar, você não vai encontrar isso. Então, é uma incoerência que nós temos. Nós temos reis. Alguns reis que governaram Israel sem, contudo, conseguir manter a ordem do reino como deveriam manter. Nós temos também governantes. Governantes que não conseguiram governar o país segundo a orientação das Escrituras e segundo tinha necessidade de ser conduzido o povo de Deus. Nós temos também, queridos, dentro desse contexto, pessoas falhas. E lendo essas pessoas falhas, nós podemos ler a falência completa da humanidade. Olhando para essas pessoas, nós podemos ler essa falência completa da humanidade. E nós temos aqui também nesse texto alguns componentes muito importantes. Eu quero olhar para esses componentes mais adiante, queridos, e lembrá-los de pelo menos 4 pontos essenciais da obra redentora de Jesus. Porque a finalidade é chegarmos até lá. Mas aqui nós temos o componente real, nós temos um componente profético, nós temos um componente sacerdotal, nós temos o componente ligado ao cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão acerca do descendente. E no versículo 21 desse primeiro capítulo, está escrito assim: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o propósito do evangelista Mateus é trazer uma mensagem que de fato mostre quem é Jesus Cristo. E o nascimento misterioso que vai acontecer daqui a pouco. Uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. Então nós estamos nesse contexto das Escrituras. E esse contexto, ele tem essa relação com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, bem próximo. Muito próximo. Muito próximo. E acompanhe comigo aqui na palavra do Senhor o primeiro recorte que nós vamos fazer dessas Escrituras. Do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe comigo. Eu vou ler, a igreja nos acompanha. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa falando, escrevendo que genealogia é essa. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou a Tamar, de Tamar a Perez e a Zerá, Perez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Aqui nós temos o nome de pelo menos 2 mulheres. E nós temos Abraão, nós temos Salmão.
E nós temos alguns dos patriarcas, pessoas que erraram, pessoas que não fizeram aquilo que era do agrado do Senhor. Mas, num primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção para duas palavras importantes que nós temos nesses primeiros 5 versículos. A primeira é genealogia. E a segunda é gerou. A genealogia está ligada à existência, a um princípio que nós não conhecemos. Há um princípio remoto, há um princípio onde estava a vida. Mas quando nós olhamos para gerou, nós estamos vendo e podemos observar que essa geração começa em Abraão. Então é de Abraão que começa outra geração. Queridos, porque a geração humana, ela está sendo colocada aqui para mostrar a geração humana de Jesus. Mas a genealogia, a existência de Jesus vai além disso. A existência de Jesus é eterna. Ela é viva. Então, essas palavras nos trazem essa mensagem para atentarmos para isso. Porque a obra ou a vida de Jesus Cristo, ela está além de Abraão, ela está além de Isaac, ela está além de Jacó, de Judá, de Tamar, de Perez, de Zerá. Porque é uma genealogia que não tem princípio de dias. E o Espírito Santo vai fazer algo de muito especial com isso daqui a pouco. Porque é o próprio Espírito que vai ocupar-se em gerar Jesus no ventre descansado de Maria. E é isso que ele vai fazer. Portanto, queridos, a origem de Jesus, ela é explicada a partir desse princípio. Mas a origem dos demais é explicada a partir do princípio daqueles que pecaram, como José e como Maria, filhos de Abraão, como eu e como você. O pecado original está em nós. Nós lutamos contra esse pecado. Mas Jesus não. Jesus é imaculado, é santo, é eterno, e é essa mensagem que esses primeiros versículos nos trazem. E além disso, queridos, eles mostram o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão. Quando Abraão atravessou a terra de Siquém e chegou ao carvalho de Moré, apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Gênesis 12, versículo 7. Queridos, e o descendente que surgiria da raça humana, ele seria apenas a designação inicial do descendente que viria com a finalidade de salvar a humanidade, de salvar o povo de Deus. E percebam comigo, queridos, dentro desse primeiro recorte, quem foi Judá? Nós estamos falando aqui de vários nomes, nós vamos tirar um nome aqui para entender um pouquinho de quem foi Judá. Porque Judá, por exemplo, entre os descendentes humanos que nós temos aqui no texto, citado pelo evangelista Mateus, gerou 2 filhos da própria nora, porque ele não havia cumprido o liverato que ele deveria cumprir. Então vejam que são pessoas falhas. Abraão errou, os demais erraram, Judá errou, e Judá teve 2 filhos com Tamar, exatamente uma das mulheres que nós temos descrita aqui na genealogia de Mateus. Versículo 6 a versículo 11. Acompanhe mais uma vez a leitura com a exposição do Evangelho, que eu vou fazer aqui.
E os irmãos nos acompanhem na leitura da mensagem. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá a Jorão, Jorão a Urias. Urias gerou a Jotão a Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos o templo do exílio na Babilônia. E vejam, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui, além do nome dos patriarcas, dessas mulheres que fazem parte dessa genealogia, nós temos o nome de vários reis. Nós estamos aqui, acabamos de ler o texto, mas percebam que de Davi, a Jeconias, a Josias, todos pecaram. E se a gente ler o Salmo 51, nós vamos entender qual foi o pecado de Davi, que foi num contexto de relação que ele não deveria ter com Betseba. E Betseba, mais uma vez, está na genealogia que Mateus cita. Queridos, e Mateus está querendo destacar isso. São reis que governaram a Israel. São reis que lutaram pelo povo de Deus. Mas foram reis que também se corromperam, que erraram, que fizeram o que não era do agrado do Senhor. E nesse contexto, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, os versículos 12 a 16, que mais uma vez ouve-se a promessa de Deus. Porque quando Davi intentou construir o templo e a casa, o Senhor não permitiu que assim o fizesse, mas deixou essa promessa. E a promessa é: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A promessa que o Senhor fez a Davi. Porque Davi, como rei, também não cumpriu tudo o que deveria cumprir. E mais uma vez, olhando para um dos reis que está nessa genealogia, Manassés fez o que era mal perante o Senhor e queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira, para provocar a Deus. Percebem, queridos? Quem são as pessoas que estão nessa genealogia? Quem são os patriarcas? Quem são as mulheres? Quem são os reis? E agora, queridos, a partir do versículo 12, quem são os governantes? Porque depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazer, Eleazer a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui nós temos uma série de governantes, governantes que conduziram o povo de Deus, mas não governaram como deveria governar. E dentro dessa genealogia, queridos, nos três recortes que fizemos, nós temos uma presença de mulher. Então é incoerente isso. Mas Mateus sabe disso. E o que Mateus quer ensinar à igreja e transmitir à igreja é isso. Ele não estava enganado de estar escrevendo dessa forma. E no final do versículo 16 ele cita o marido de Maria. Ele faz menção a José, mas ele está citando Maria. Mas, queridos, mas por que a obra do Senhor vai ser cumprida daqui a pouco, no versículo 18? Porque nós vamos abordar o tema de que Jesus,
é nascido do Espírito Santo de Deus. E veja o versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Após o exílio babilônico, pouco antes do término da construção do segundo templo judaico, disse o Senhor Deus a Zorobabel, um também que está nessa genealogia. Zorobabel também certamente errou e pecou. Mas o que o Senhor fez, falou a Zorobabel. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Zacarias 4, de 9 a 10. Vocês estão percebendo quais são as pessoas que estão na genealogia? Quem são elas? O que fizeram? O que deixaram de fazer? Pessoas que foram chamadas para servir a Deus, para viver para a glória de Deus. E viveram tudo isso, né? Parece até que nós estamos fazendo uma desconstrução completa dessas pessoas. Mas a construção que nós queremos fazer é sobre a pedra fundamental, que é Cristo. É sobre a obra do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. E é isso que as pessoas precisam de entender. Nós estamos há mais de 500 anos anunciando que há só um Salvador, que há só um Senhor, e não há salvação senão em Cristo. E ainda assim, falam, soltam documentos e as pessoas ainda tentam maquiar, dar um jeitinho para servir a Deus. Não tem jeitinho, queridos. A adoração é devida a Jesus, a Deus. A obediência é devida ao Espírito Santo. Por isso Jesus é concebido pelo Espírito Santo. E é a partir desse tema, Jesus é concebido pelo Espírito. Ele não nasceu de homens falidos, pecadores. Ele nasceu sem pecado, sem um pecado original, porque a palavra de Deus vai nos ensinar. E no ato da concepção em Maria, foi uma obra realizada de maneira especial pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, queridos, é concebido pelo Espírito Santo. E ele é concebido pelo Espírito Santo, pelo menos com 4 aspectos que eu quero reforçar aqui nessa tarde, para a gente não esquecer essa mensagem. Nós já falamos essa mensagem uma vez, e estamos trazendo no contexto atual. E o primeiro ponto importante é que Jesus foi concebido pelo Espírito como o Filho da promessa de Deus. E como Filho da promessa de Deus, Jesus foi enviado pelo Pai como Salvador do mundo. Ele foi enviado com o objetivo de salvar o mundo, no qual Maria também estava inserido. Por isso, Maria, sabendo disso, que Jesus era o filho que dela nasceria, mas que era o Salvador do mundo, disse assim em Lucas 1, 46 a 55, eu vou ler com vocês. Maria vai trazer esse cântico, com todas as expressões da vida, do amor, de quem ama a Deus, de quem adora a Deus, de quem sabe servir a Deus, de quem quer servir a Deus, de quem quer render-se a Cristo. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou o seu trono aos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. E ela está lembrando de Abraão. Ele está dizendo assim: Abraão também vai precisar de Jesus. Porque Jesus não alcançou só a igreja do Novo Testamento.
Jesus também vai salvar a igreja do Antigo Testamento. Toda a igreja deverá prostrar-se aos pés de Jesus. De Adão até o último que nascer aqui na terra, ele terá que prestar contas ao Senhor. Queridos, as nossas crises, os dramas, a falência da humanidade não vai mudar em nada o que Deus vai fazer e faz por intermédio de Jesus Cristo. Não vai mudar. Não vai mudar. Maria também vai precisar de prostrar-se diante do Senhor, assim como ela fez. Maria também é uma serva. E como serva, depois do nascimento de Jesus, ela gerou filhos. E nós sabemos disso, as Escrituras nos mostram. Portanto, queridos, Jesus é o único que foi concebido como filho de Deus, como promessa de Deus, pelo Espírito Santo. E cabe a essa serva fazer ou adorá-lo dessa maneira em razão disso. Ela está percebendo que a promessa de Deus acabara de cumprir. Jesus é concebido pelo Espírito Santo como filho da promessa de Deus. Importante mantermos esse ponto vivo no nosso coração nessa mensagem. Jesus é concebido pelo Espírito Santo como profeta do Israel de Deus. Porque nós acabamos de fazer uma leitura expositiva do texto, mostrando profetas que falharam, profetas que pecaram, profetas que não cumpriram a vontade do Senhor. Muitos erraram. E diante disso, queridos, precisa se tirar essas pessoas de cena nesse momento para colocar Jesus, para apresentar o Filho de Deus. Porque Ele é a verdadeira palavra da salvação. Ele é a mensagem de Deus, Ele é a própria mensagem. Ele é o verbo vivo de Deus. É nele, e com Ele, e para Ele que está o Evangelho. Então, quando nós olhamos para essa desconstrução de vida de pessoas que pecaram contra o Senhor, não é porque nós também vamos desfazer dessas pessoas porque elas foram importantes, mas é para mostrar a importância, deixar em evidência quem é Jesus, deixar em evidência quem é o Filho de Deus, para que isso não nos engane, para que isso não engane as pessoas, para que as pessoas não se entrem ou não entrem em idolatria, porque há só um Senhor a ser adorado, e esse Senhor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é concebido pelo Espírito Santo como profeta. Em Mateus capítulo 26, no sermão profético, de 55 a 56, quando saíram para prendê-lo, Jesus disse: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. A genealogia judaica, ela tem um significado muito grande, significado religioso, social, teológico e um caráter profundamente revelador. Ela tem a ver também com a identidade do povo de Deus. Ela tem a ver com a história da salvação. Ela tem a ver com a revelação dos atos de Deus para a vida daqueles que nele creem. Jesus é concebido pelo Espírito Santo como filho da promessa de Deus. Como profeta do Israel de Deus. Como sacerdote do Israel de Deus. Como sacerdote do Israel de Deus. Jesus foi enviado para interceder por nós, pecadores, diante do Pai. E só Ele exerce esse papel de intercessor do povo. Somente Ele. Pois ninguém mais morreu na cruz em nosso favor. Ninguém mais sofreu o que sofreu, passou o que passou, para ser o nosso Redentor.
Ninguém mais derramou o sangue na cruz do Calvário para nos comprar como igreja. Ninguém mais. Não foi Maria, não foi Abraão, não sou eu, não sou você. E não são aqueles que virão. Quem morreu no nosso lugar foi Jesus. E morrendo em nosso lugar, ele também nos representa como o sacerdote da igreja de Deus. Porque só ele pode interceder pelos nossos pecados. Os sacerdotes falharam, pecaram, erraram, fizeram o que não deveriam ter feito. Arão, por exemplo, construiu um bezerro de ouro. Nós sabemos porque ele está nas Escrituras. Mas tudo isso é para mostrar que Jesus, como sacerdote, ele não falha. E Hebreus 4,15. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A crise, as crises, os dramas, os pecados, as faltas por atos, pensamentos e omissões da linhagem sacerdotal nosso não pode apagar aquilo que Jesus foi enviado para fazer em nosso favor. Não pode e não vai apagar. Jesus é concebido pelo Espírito Santo como filho da promessa de Deus. Como profeta de Israel de Deus. Como sacerdote. E como o rei de Israel de Deus. Vejam que essas lideranças não fizeram tudo o que deveria ter feito. Mas Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Veio para ser o profeta sem mácula, sem pecado, sem erro. Veio para ser o sacerdote que nos representa diante de Deus. Veio para ser o governante do povo de Deus. Aquele que governaria o universo, todas as nações, todos os povos da terra. E isso levou Paulo a dizer: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, essas pessoas falharam. Mas o que nós tiramos dessa mensagem, essa palavra de Deus para a minha vida, para o seu coração e para o meu coração, para confirmar mais uma vez a fé que tem sido concedida a esta igreja, para dar esperança a esta igreja, para fortalecê-la no caminho de Jesus. Não retroceda jamais. O nosso Salvador é Jesus. O nosso profeta é Jesus. O nosso governante é o Senhor Jesus. O nosso rei é o Senhor Jesus. É a Ele que devemos toda a honra e toda a glória. E assim o fazemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de toda a nossa vida. E pedimos ao Espírito Santo de Deus, queridos, que confirme essa mensagem no meu coração e no seu. Mas não só no meu e no seu, nos nossos familiares. Como os nossos familiares estão com os ouvidos tapados, não ouvem a mensagem. Não quer ceder o coração a essa mensagem que é a verdade. Eles precisam de ouvir e saber que Jesus é o único, que ninguém mais pode intrometer nessa obra, porque qualquer tanto ou quantidade, ou qualquer ponto que você tocar na obra de Jesus Cristo, você está roubando Jesus Cristo. É isso. A obra da consumação, a obra da pacificação, a obra da redenção, a obra da santificação, da libertação, é dele, de ninguém mais. Por isso, queridos, essa mensagem nos leva a esses 4 pontos. Lembrando que essas pessoas falharam. Mas Jesus jamais falhou e jamais falhará. Porque Ele é Senhor desta igreja, Senhor da minha vida e da sua vida, Senhor da nossa família. E como nós queríamos e gostaríamos que os nossos ouvissem, entendessem a mensagem, muito mais do que ouvissem, entendessem. Não só os nossos amigos também. Como nós gostaríamos que essa cidade entendesse essa mensagem. Conversando com alguém essa semana, até foi com o irmão Santos, estava fazendo trabalho de Santana, fiz: irmão Santos,
Santana, nós estamos abençoando o povo lá, mas o povo não dá atenção à mensagem. Agora, com isso, será que alguém vai chegar à igreja? Alguém vai dar ouvido a isso? Alguém vai entender essa realidade? Alguém vai dispor o coração a Jesus? Será que vai acontecer isso? Espero que sim. Espero que haja mudança. Porque os reformadores não podem calar. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós não podemos deixar as coisas como estão. Ninguém ou falou-se pouco, não sei se alguém falou, mas pelo menos eu não vi até agora. Mas pouco se falou dessa situação. E pouco se fala do resultado e daquilo que podemos colher diante dessa situação. Não é porque nós queremos igrejas cheias, não, queridos. É porque nós queremos vidas salvas para Jesus. Nós queremos as igrejas de Patos, que todas as igrejas estivessem lotadas de pessoas crentes em Cristo. É isso o nosso desejo, é isso o desejo dessa igreja, eu tenho certeza disso. Não é para encher templo, não é para falar que aqui tem 1.200 membros, não é isso. É para que vidas sejam transformadas, e que alegria que seria isso. Ver pessoas transformadas no nome de Jesus e essa cidade dobrada aos pés de Jesus, falando assim: eu reconheço que eu vivi um tempo na idolatria, agora eu quero render a Jesus. Quem é esse Jesus? Me apresente ele, me ensine o caminho dele. Tenho certeza, queridos, aqui nós temos, só nesse momento, mais de 300 pessoas, imagino, ou 250 que são missionários, que sabem explicar um pouquinho de quem é Jesus. Portanto, se alguém te perguntar o que aconteceu, fala assim: porque Jesus está querendo te libertar. Jesus está querendo te salvar. Jesus está te dando uma oportunidade que o mundo não teve até agora. Foram 500 ou mais de 500 anos, tem muito mais de 500 anos de mordaça, de falar o que não é a verdade. Mas agora as coisas estão aparecendo, porque diante dessa mídia que nós temos, as coisas não param, e elas aparecem. Portanto, queridos, é mais uma oportunidade que nós temos. É mais um momento de com humildade, com sinceridade, com verdade nos nossos lábios. Anunciar que Jesus Cristo, Ele é Rei, Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é o Salvador do mundo. Ele é quem intercede por esta igreja e somente Ele. Esta é a mensagem. Se essa mensagem ficar no nosso coração, já está muito bom. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo como filho da promessa, como profeta, como sacerdote e como rei. E só a Ele é devida a verdadeira adoração. Eu quero te dar um tempo em oração nesse momento, queridos. Fale com o Senhor, nosso Deus. Nós temos aquele projeto mais um. Mas agora pode ser mais do que mais um. Ore por aquele que você quer que seja despertado por essa graça de Deus em Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Ela está revelada de maneira tão clara, límpida na Escritura, e essa verdade acabou de ser proclamada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque há mais de 500 anos a Igreja Reformada tem testemunhado da verdade que é o Evangelho, a suficiência
da pessoa de Jesus, proclamando solos Cristos. Só Cristo salva, só Cristo redime. Foi Ele, como dito aqui, que morreu na cruz em nosso lugar. Não apenas, ó Deus, há pouco mais de 500 anos, mas há 2000 anos, a palavra do Senhor tem afirmado a verdade pura e simples, que só Cristo Jesus salva, que só Ele intercede, que só Ele é profeta, a palavra viva, encarnada, que só Ele intercede, é o sacerdote que se entregou como sacrifício em nosso lugar e está à destra do Pai hoje, intercedendo por nós, que só Ele é o rei, o descendente de Davi, da descendência de Judá, aquele que governa soberanamente todas as coisas e tudo tem nas suas mãos. Foi isso que os apóstolos afirmaram, foi isso que a igreja no início, a igreja primitiva, afirmou e foi perseguida. Foi isso que os nossos irmãos ao longo dos anos afirmaram. Gente que entregou a própria vida, que sangrou até a morte por causa dessa verdade, que tem sido proclamada aqui. Nós pedimos ao Senhor que isso continue a ser dito claramente, em alto e bom som, até o dia de Cristo retornar. Ó Deus, ajuda-nos a viver, não apenas pregar isso, mas viver essa verdade, curvados à majestade e glória de Cristo Jesus. Foi isso que encheu o coração do apóstolo Paulo, que achando que estava fazendo um bem, estava na verdade enganado, perseguindo a Jesus, mas louvado seja o Senhor, foi alcançado pela graça transbordante, pela misericórdia que se renova a cada manhã, e foi transformado em pregador do Evangelho, de perseguidor aos cristãos, passou a amar a Cristo e anunciar o nome de Cristo, plantar igrejas. E foi da pena do apóstolo Paulo quando escreveu: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. É a Cristo Jesus que Paulo estava engrandecendo, e que nós, com as nossas canções, com os hinos que entoamos aqui, com a pregação da palavra, com a ministração dos sacramentos, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ministração da ceia, servindo o pão e o cálice, reafirmamos, mês após mês, que Jesus é o nosso Senhor. Ó Deus, que aqueles que estão ainda no engano reconheçam a salvação em Cristo, e assim como o Senhor operou na vida de cada um de nós, o Senhor opere na vida também, como foi dito aqui, dos nossos familiares, ó Deus. Pessoas a quem amamos, pessoas por quem nós oramos, mas que infelizmente ainda estão no erro, louvando, adorando a quem nunca recebeu louvor e adoração, que se confessou pecadora, dizendo: o meu filho vai me redimir, o meu Salvador nasceu. Ó Pai, que assim como Maria proclamou a sua necessidade de ser redimida em Jesus, o seu Filho, que os nossos familiares, colegas de trabalho, pessoas que estudam conosco, pessoas que convivem conosco no dia a dia da nossa sociedade, também façam essa afirmação gloriosa. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, nessa transmissão, opera no coração deles para a salvação que há tão somente em Jesus. E a nós, ó Deus, renova no nosso coração a adoração humilde, sincera. Se há algum coração aqui entre nós ou que acompanha essa transmissão, que ao longo do tempo a fé se esfriou, se tornou hábito apenas ir à igreja no domingo, como um bom cristão para cumprir uma regra da semana de estar aqui, ó Deus, se a vida em Cristo se tornou para nós apenas um hábito, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, e renova, aquece, ó Pai. Nesse sentido, nós clamamos ao Senhor: derrama do fogo do Teu Espírito e aquece no nosso coração de novo a chama do avivamento de uma vida prostrada aos pés de Jesus. Livra-nos, ó Deus, da frieza espiritual, porque nós não podemos ser frios diante do calor da salvação, diante do sangue que na cruz foi derramado em nosso favor. Tem misericórdia de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que ao sair agora, ó Deus, as portas dessa igreja, a Tua igreja saia louvando o Teu nome, reconhecendo que não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus tão somente. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Coloque-se de pé, recebamos a bênção do Senhor. Ó povo amado de Deus, ide em paz. Que esse amor eterno, incondicional, bendito,
maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que a graça, a misericórdia, a bondade, o abraço de Deus que se dá a nós na pessoa de Jesus, o nosso único e suficiente Senhor, Salvador e Redentor, e que as ternas consolações do Santo e Doce Espírito de Deus estejam conosco aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.